Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, aqui Pastor Ilmar, Satemerik Heller de Kaiser, descendente de alemães protestantes, batizado com o Espírito Santo em 1971, com 11 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo e passei a buscar mais a presença do Senhor Todo-Poderoso. E depois, quando tinha uns 17 anos, nós iniciamos aqui na cidade de Lajinha, Minas, a Igreja Cristã Maranata. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo aos 11 anos no Ministério Tabernáculo, com o pastor presidente fundador, pastor José Manuel da Silva, e acompanho o trabalho desde essa data. O pastor José Manuel ainda está vivo entre nós, com 80 anos, e Deus tem abençoado esse Ministério Tabernáculo. Já chegamos até na Espanha, com o missionário e uma missionária ali, meus pastores. Nós temos aqui o Centro de Cultura Bereshit, que eu criei e fundei aqui em 1992, já temos, então, quase 30 anos desse Bereshit funcionando. Já ensinamos nessa região aqui para quase toda a cidade da região. Aqui nós estamos na região chamada micro-região do Maçu, macro-região da vertente do Caparaó, zona da Mata, leste mineiro. E aqui no sul, Capixaba. Então, toda essa região foi impactada nesses quase 30 anos pelo estudo teológico. Já passaram por aqui mais de 2.000 alunos. Já tivemos seminário, polos avançados em várias cidades da região, até Ipatinga, sem falar Raul Soares, Baixo Bandu, Ipanema, Ibatiba, Irupi, Iuna, Conceição do Castelo, Vila Velha. Já tivemos seminários para vários locais. Então nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus nesses anos todos. E nós estamos ministrando as aulas do curso básico de teologia. Nós temos aqui básico, intermediário, bacharel livre, mestrado e doutorado livres, cursos livres. E nós temos também o polo da Facetem, do Roraima, com os cursos superiores de Pedagogia, Administração e Teologia. Na aula passada, do Introdução Bíblica 4, os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Nahum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias, nós estudamos o profeta Ageu, Regai, festivo, que fala de saquetel furado, minha prata, meu ouro. Hoje vamos entrar em Zacarias, que é o penúltimo profeta. Lembrando que os profetas menores pegam de 800 com Joel até o ano 400 com Malaquias. E os profetas que mais que identificaram foram apenas 3, Oséias, e Amós e Miqueias. Eles dizem categoricamente que profetizaram no período de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Jeroboão II no Reino do Norte. Zacarias é um profeta um pouco interessante, É um pouco profético também. Parece assim, e tem muita coisa dele que tem no Apocalipse. Ele, junto com Oséias, são livros de 14 capítulos e são maiores que Daniel e foram incluídos como profetas menores, porque era um rolo só, uma megilot só. Zacarias, o fundo da história da profeta Zacarias, é o mesmo de Ageu. A história é mais a mesma. O povo está voltando depois da queda do Império Babilônico, em ano 538, depois no ano 458 com Esdras, e depois no ano 445 com Neemias, no 20º ano do rei Artaxerxes. Mas aqui nós estamos no 2º ano do rei Dário. Ambos ministraram nesse período aí. Começa a construção do templo, lança os alicerces e os opositores samaritanos conseguem por 16 anos paralisar a obra. Ageu levanta profetizando, começa de novo a obra, com Zacarias junto. A missão de Zacarias era animar, por meio de promessa do êxito atual e da glória futura, o resto do povo judeu que estava desanimado pelas aflições atuais e que hesitava em reconstruir o templo. O povo tinha bons motivos para estar desanimado. Afinal, eles foram uma nação livre, com o rei, com a Constituição, e agora era um monte de gente espalhada num lugar pequeno, não tinha nem muro ainda, porque Neemias só reconstruiu os muros com 52 dias. Bem depois, no ano 445, 444, 443, por aí, é que ele reconstrói esses muros, Então, eles estavam assim, bem desolados, bem entristecidos. Regressaram, mas não tinha muita coisa, tudo abandonado. A terra ficou 70 anos sem ninguém. Então é preciso que tenha muito ânimo. Zacarias e Ageu são levantados para falar disso. Zacarias provavelmente nasceu na Babilônia, assim como Ageu. Entrou no ministério quando ainda era jovem e começou a profetizar depois de Ageu, sendo seu companheiro. O período que ele profetiza é mais ou menos 3 anos. O ministério dele dura 3 anos. Ageu foi 3 meses e 24 dias, Zacarias mais ou menos 3 anos. Ele divide o livro em 3 seções. Visões de esperança, capítulo 1 a 6. Exortações à obediência e piedade, capítulo 7 e 8. E promessas de glória por meio de tribulação, capítulo 9 a 14. Então, visão de esperança. Vamos falar das visões que nós encontramos aqui logo no cara no início de Zacarias. Primeira, a visão do cavaleiro entre as murteiras. O cavaleiro representa, juntamente com os cavalos, um agente de Deus na terra. E informa o anjo do Senhor que o mundo inteiro está em sossego e repouso.
simbolizando assim que é chegado o tempo do cumprimento das promessas de Deus com relação à restauração de Israel. Então tá aí. Depois tem a visão dos 4 cornos e dos 4 ferreiros. Então 4 chifres e 4 ferreiros, falando dos 4 impérios que oprimiram Israel, né? Egípcio, assírio, e babilônico e medo-persa. A visão do homem com o cordel de medir, terceira visão, capítulo 2, simboliza a reconstrução de Jerusalém. Será reconstruída sem muros por causa do aumento futuro da população e por Jeová mesmo ser como um muro ao redor dela. A quarta visão é a visão de Josué, o sumo sacerdote, capítulo 3. O profeta vê o sumo sacerdote despojado das vestes sujas, revestido com vestimenta limpa, representa a pureza do remanescente do povo judeu. Josué e seus companheiros sacerdotes são o símbolo do Messias, que efetuará a purificação final de Israel. Próxima visão, a visão do castiçal de ouro e das oliveiras. O castiçal com os tubinhos de oliveira mantendo ali o combustível daquele castiçal. Por meio do Espírito agindo em Zorobabel e Josué, que são as duas oliveiras, se efetuará a reconstrução do templo, que seria o castiçal, e a restauração da nação. Depois tem a visão do rolo voante. Quer ver Jeremias, Zacarias? Veja um rolo voante, capítulo 5. Ensinando que depois do término do tempo, Deus castigará os que violarem as suas leis. Depois da visão do Éfa. Quer ver? Veja um Éfa. 2 mulheres carregando com árvore de cegonha um Éfa, indo para a terra de Sinar. O ensino dessa visão parece ser o seguinte: os pecados de Israel são removidos, especialmente os pecados de idolatria e rebelião. E os judeus serão levados para a Babilônia, o centro da idolatria, e também o lugar da primeira rebelião. Provavelmente o centro da apostasia e das rebeliões finais. Depois a oitava visão, a visão dos 4 carros, simbolizando a rapidez e proporções do julgamento de Jeová contra os opressores de Israel. E a última coisa que é a coroação simbólica de Josué, o sumo sacerdote, capítulo 6, simbolizando a coroação do Messias como rei e sacerdote, a construção do templo espiritual, no qual estará entronizado como regente e intercessor. Então tá aí as visões de Zacarias. E depois agora nós temos a seguinte fase, que é as exortações à obediência e à piedade. Capítulo 7 e 8. Falando aí sobre Deus dever de obediência em lugar de jejum, que ele cita ali o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês e tal. E depois, quando fala que a causa do jejum e do luto, que era o pecado, seria então removido e o povo se tornaria em festa, seria um grande dia de festa. E o último bloco de Zacarias é o bloco das promessas de glória por meio de tribulação. Então, de acordo com esse período aí, Israel sob o governo da Grécia, sob o governo romano e sob o governo do Messias, mostrando então essa seção em 3 divisões. Primeiro, Israel sob o governo grego, Alexandre dominou Israel, Jerusalém, né? Foi recebido pelo sacerdote Jado, que abriu as portas e recebeu Alexandre. Depois tem então a profecia a vinda do Messias em contraste com Alexandre. Depois tem a derrota da profecia de Antíoco Epífane, rei da Síria, que maculou o templo lá, né? Depois tem sobre o governo romano, quando fala de quebrar as varas, né? A vara união, a vara graça e tal. O ministério do Messias, que é o pastor de Israel, sobre a rejeição do Messias, a avaliação do Messias, a rejeição do verdadeiro pastor. E depois a parte final, Israel sob o governo do Messias. Vai ter o sítio de Jerusalém, no ano 70, sua libertação, e a purificação de Israel e a exaltação de Israel. Aqui já fala mais no tempo escatológico, né? Não é nem no tempo do ano 70, não. Vai ser no futuro, conforme Zacarias fala que o Senhor descerá dos céus e parará os seus pés no Monte das Oliveiras, que se fenderão, e as águas chegarão do mar Mediterrâneo até Jerusalém. Então, a mensagem principal é o amor e cuidado de Deus pelo seu povo. A profecia de Ageu é 3 meses depois, 2 meses depois de Ageu, 3 meses, 2 meses depois, e trata de um período de 3 anos, profetizou por 3 anos. A profecia teve um alcance maior. Ele olhou através dos tempos e viu a vinda do Messias soberano e o amanhecer do dia mais brilhante para Sião. Esperança futura, quando a tarde chegar, haverá luz. Então tem as visões, tem o Messias soberano, o autor já foi falado aí. Sobre o autor nós não falamos, né? Parece que é o seguinte, ele era 3 nomes sugestivos. Ele era Zacarias, filho de Baraquias, quer dizer, Jeová lembra Zacarias, Sacor e A. Jeová lembra Baraquias, Jeová abençoa. Filho de Ido, o tempo determinado. Então parece que assim, Jeová lembra, Jeová abençoa no tempo determinado. Então os termos que usa muito ali é zelo, zelei e grande zelo. O ministério dele foi 3 anos, são 14 capítulos, mais notáveis visões do Velho Testamento, era um grande poeta, também companheiro de Ageu. As mensagens já foram faladas, né? Mensagem apocalíptica, mensagem depois profética
e depois a vinda do rei. O que se destaca também em Zacarias, para encerrar esse bloco aqui, é sobre o final da história, né? Aqui nós encontramos também a vinda triunfal do Senhor após o arrebatamento da igreja. No capítulo 14, na guerra de Gog e Magog, né? Quando fala no Armagedon, estarão todas as nações contra Israel, e o Senhor com o seu sopro vai matar todos, e eles vão derreter, as pessoas literalmente vão derreter. Os olhos sairão das suas órbitas, e a pessoa vai se desintegrar, como fosse uma bomba de nêutrons. Isso está em Zacarias. Zacarias tem muita coisa que João do Apocalipse bebeu em Zacarias, como João também bebeu em Daniel. É um livro totalmente escatológico. E um pouquinho de história também do tempo da reconstrução do segundo templo. Fica na paz, tchau, tchau.